Agora nós vamos à palavra de Deus, vamos estudá-la. Eu separei um tema, tem um assunto na Bíblia que eu gosto muito, tenho refletido, e geralmente, irmãos, nós que somos pregadores, pastores, mesmo um ancião que gosta de pregar, a gente sempre fica preocupado com que mensagem trazer para a igreja. Algo que seja, tem uma palavrinha que está sendo usada muito, mas ela é realmente eficaz. Algo que seja relevante, algo que seja significativo, um tema, um assunto que possa ajudá-lo na sua caminhada cristã, para que te torne melhor filho de Deus, e principalmente para que te aproxime da salvação. E tem um tema que tem inundado a minha mente, eu tenho pensado nele muitas vezes, porque eu tenho falado a vocês, mas como diz um ditado, né, o processo educativo ele é repetitivo. E se tem algo que tem me preocupado é a questão da nossa salvação pessoal. A Bíblia diz claramente que cada um dará conta por si. A salvação é individual. E Ellen White, obviamente baseado no texto bíblico, a profetisa do Senhor nos orienta que a única coisa que nós vamos levar desta terra para o céu é o nosso caráter. E a gente precisa se preocupar com a formação do nosso caráter. A lição da escola sabatina desse trimestre está falando sobre educação. E a educação é um processo redentivo que leva à formação do caráter. E a gente sempre tem que estar preocupado. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão, que é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, ou até mesmo uma reflexão, poderíamos dizer, sobre que tipo de caráter a pessoa tem. E às vezes a gente vira para uma pessoa e fala que essa pessoa é um mau caráter, uma pessoa má, de índole má. E essa índole, ela precisa ser transformada pelo poder de Deus. E nós nascemos com essa índole má. Lembre-se, sempre, Gálatas 5,19 é do jeito que a gente nasce. Gálatas 5, verso 20, é como Deus quer nos transformar. O fruto do Espírito não nos é natural. E o tema desta manhã, eu estou fazendo uma série em cima desse texto de Ellen White. Nós vamos usar agora o PowerPoint. Pode colocar, Marquinhos, por favor. E nesse texto de Ellen White, que eu tenho repetido algumas vezes aqui, eu estou formando alguns sermões em cima dessa ideia. Jesus é o nosso exemplo. Eu quero que você, antes de ler aí, abra sua Bíblia em João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Começar com um texto bíblico, depois a gente vai para o Espírito de Profecia. É a luz maior e a luz menor. A luz maior é a Bíblia, com certeza. Então vamos começar com o texto bíblico. João capítulo 13, não está aí na tela, você tem que abrir na sua Bíblia. 13, verso 15, palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O próprio Cristo diz que ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é a pessoa a quem devemos seguir e imitar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, tal qual eu sou de Cristo. Então, sempre o modelo supremo é o amado Jesus. E ele mesmo disse isso: faça isso porque eu fiz. Eu vos dou o exemplo. E nesta manhã, eu quero que vocês vejam alguns exemplos que Jesus quer que nós sigamos, para sermos mais semelhantes a ele. Começo com esse texto que você está lendo aí na tela, que eu gosto demais, está no caminho a Cristo, tenho repetido e vou repetir muitas vezes, irmãos. O Jesus Cristo, Ellen White falando sobre a vida de Jesus, ela remete dizendo: nossa vida deve ser tal qual como foi a de Cristo. E como foi a vida de Cristo? Ele se dividia no monte de oração, está aí a imagem de Jesus no jardim do Getsêmani, onde ele suou gotas de sangue no dia da entrega final, da separação do Pai, no momento que ele seria traído com um beijo, levado para um julgamento injusto. Ele estava ali em oração clamando, pedindo a companhia dos seus amigos que dormiram, e vieram anjos dos céus para o consolar. Mas Jesus, ele se dividia no monte da oração e o convívio da multidão. E eu quero que você pense comigo em alguns textos inspirados da profetisa do Senhor.
Quem quiser manter-se fiel a Cristo, mantende ciosamente vossas orações, vossas horas de oração, de estudo da Bíblia, de exame de vós mesmos. Eu deixei em negrito essas 3 ênfases que nós podemos pensar agora um pouco. Oração, estudo da Bíblia e um autoexame. Jesus é o nosso exemplo nessas 3 áreas. Em tudo ele é nosso exemplo. Mas eu queria lembrar que Jesus foi um exemplo de oração. Evangelismo, página 91, está escrito: Cristo em seu ministério ligou a oração ao trabalho, comunhão com convívio com a multidão. Ligou a oração com o trabalho. Noite após noite, ele passou inteiramente em oração. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, para mim mesmo, né? O que a gente é negligente em tempo de oração. Me lembro quando eu era criança, nasci nessa igreja, meus pais adventistas, meus avós adventistas, e a gente via aqueles momentos de vigília. E por um motivo ou outro, segurança, cansaço, um monte de senões que a gente coloca, na verdade, a gente tem deixado de fazer vigílias de noite inteira. E não, a gente pode fazer de meio-dia até 8 horas da noite, não precisa varar a noite, mas não dá para fugir do que está escrito na Bíblia e no próprio Espírito de Profecia, quando a gente lê um texto desse, onde fala que Jesus passava noites inteiras em oração. Por algum motivo, Deus, na sua sabedoria, entendeu que na parte da noite, na madrugada, o contato seria melhor em algumas ocasiões com o Pai. Voltemos lá ao texto, por favor. Veja o que aqui está escrito. Cristo, em seu ministério, ligou a oração ao trabalho. Noite após noite, ele passou inteiramente em oração. A gente consegue passar uma noite inteira em oração? Clamando, orando, intercedendo? É algo para a gente pensar, irmãos. Os nossos momentos de oração, nosso exemplo. Agora, por outro lado, Jesus também foi um exemplo no conhecimento bíblico. Você lembra quando ele era criança, a imagem está aí, ele deu aula para os doutores da lei, aprendeu com a sua mãe, não participou de nenhuma faculdade de teologia. O conhecimento que ele tinha veio da instrução do Espírito Santo e da instrução da sua mãe. E ele tinha um conhecimento grande da palavra de Deus. E a gente precisa conhecer mais esse livro. Profetiza do Senhor são colocadas como código de barra, chip debaixo da pele, e agora surgiu a questão do Pix, né, que é essa ferramenta, e algumas pessoas me mandam um vídeo perguntando, preocupadas com essa questão. Mas aqui está, conheçam a Bíblia por si mesmo, a Bíblia é muito clara em ensinar sobre este e outros temas. Outra questão: uma pessoa que não possui o conhecimento da palavra da vida não tem o direito de procurar instruir outros no caminho do céu. Olha que texto interessante. Se você não conhece por si mesmo, parece o próprio texto bíblico, em algum lugar, em Mateus 23, Jesus falou, são cegos. Então a gente precisa conhecer para passar para o outro. É verdade que você não precisa fazer um curso de teologia, um mestrado, doutorado em teologia. As coisas básicas e simples, você vai aprendendo e vai passando. Ok? Em 1 Coríntios tem a questão do exame próprio, porque naquele primeiro texto a gente entendeu ali que a oração, o estudo da palavra e o exame de si mesmo. Som. Nesse contexto, eu quero que vocês pensem comigo essa questão do exame. O que Ellen White, num texto muito interessante, fala sobre esse assunto. Cada seguidor de Cristo deve examinar diariamente a si mesmo, para que se torne perfeitamente familiarizado com a própria conduta. Essa negligência é altamente perigosa. Irmãos, essa questão da reflexão interior, de se analisar, de se perceber, é uma questão muito importante. E quando a gente vai para a psicologia, essa questão da inconsciência,
daquilo que a gente faz sem perceber, traz patologias, traz doenças. Imagine na vida espiritual você não fazer uma introspecção. Será que eu pequei? Aonde que eu errei? Que palavra que eu disse para minha esposa que não foi agradável? Para o meu filho, para o meu patrão, para o meu vizinho? Fazer uma autocrítica. Esta é a questão do autoexame. E lembre-se, cada um, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o contexto aqui está falando da Santa Ceia, né? Que ninguém deveria julgar quem deveria tomar ou não a Santa Ceia. Cada um tem que se examinar e se perceber. Veja, irmãos, quando a gente fala que a nossa vida deveria ser igual a de Cristo, oração e convívio da multidão, alguns conselhos sobre ir à multidão. Os homens de oração devem ser homens de ação. Não adianta ter uma vida devocional, somente uma vida devocional, oração, estudo da lição, ano bíblico, fazer a leitura da meditação matinal e não ter nenhum tipo de ação. Os que são prontos encontrarão meios e modos de trabalhar. Mas eu gostei dessa frase onde diz: os homens de oração devem ser homens de ação. A oração combina com a ação. Quando o poder transformador de Deus vier sobre os membros, isso se manifestará através da atividade. Você lembra do Pentecoste? A gente estudou no domingo também. O Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo veio em Atos 2 e foi transformada e foi vista através da pregação que os discípulos pregaram ali no Pentecoste. Mas é engraçado, né? Não é essa palavra que eu queria. É interessante a gente perceber que após Atos capítulo 2, a pregação, não só no momento do Pentecoste ali, de falar em línguas, mas tudo se transformou. Alguns estudiosos, doutores de teologia, dizem que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque a partir da história que Lucas relata ali em Atos, você vê uma igreja sendo transformada, uma igreja sendo edificada, uma igreja sendo uma igreja aparecendo a partir do trabalho desses homens, que eram homens de oração, mas que passaram a manifestar as suas atividades. Deixaram tudo para trás, deixaram as redes e foram pregar o evangelho perto e longe. Uma igreja viva será uma igreja ativa. Traga seus talentos a Jesus e os coloque em ação. Pense, medite, vigie e ore. Uma união íntima com Jesus aumentará a sua capacidade de fazer o bem e seu intelecto será fortalecido. Olha que instrução maravilhosa. Eu sempre tenho batido nessa tecla, irmãos. Eu sei que alguns podem pensar um pouco diferente. Não há nenhum problema nisso. Mas eu entendo, irmãos. Alguns anos atrás, a Paulistana trabalhou com um slogan que era muito interessante de trabalho missionário, que dizia: seu talento, seu ministério. Vocês lembram disso? E eu sempre penso na minha cabeça, irmãos, que se uma pessoa tem a habilidade, a capacidade de contar uma história tão bem como a Vivi faz, e outras professoras, Maria Fernanda, a Cris Passos, que tem nos ajudado aqui, e outras, se são professoras por habilidade adquirida numa faculdade, se sabe como lidar com uma criança, sabe levar em conta a faixa etária, a linguagem que ela fala, por que não usar esse talento na causa de Deus, para contar história na igreja, para ser uma professora da escola sabatina dos infantis? Se você, como o meu amigo e ancião aqui, o Rubens, é um contador por profissão, por habilitação na faculdade, por que também não pensar em usar essas habilidades em cuidar das finanças da igreja, por exemplo? Mas eu tenho visto por aí um pensamento assim, a semana inteira, a última coisa que eu quero ver no sábado é criança. Não faz muito sentido. Porque se você tem esta habilidade, use-a para o Senhor. As crianças vão amar o jeito que você vai trabalhar com ela. E aí vem esse texto justamente falando que Deus
vai fortalecer, aumentará a sua capacidade. E vocês entendem que aqui não está falando que Deus vai te dar uma capacidade exatamente nesse contexto? Está dizendo que você já tem uma habilidade, talvez inata, um dom natural para cantar, para pregar, para ensinar a criança, para fazer várias coisas, e Deus aumenta essa capacidade para a obra do Senhor. É a falta de exercício espiritual que torna os membros da igreja tão débeis e ineficientes. Olha, a falta de exercício espiritual. E quero vos dizer, irmãos, que exercício espiritual aqui não é a questão da leitura da Bíblia ou mesmo da meditação ou esses atos de estudo de lição que a gente entende como atividade espiritual. Ela faz parte, mas aqui é realmente a ação missionária. Esse nome nos acompanha como adventista. O que é a ação missionária? E quando a gente está na igreja presencial, tem aquele momento constrangedor da igreja. Você sabe qual é? Quando na escola sabatina, o professor pega aquele cartão e pergunta: contatos missionários, distribuição de alimentos. Aí a gente só baixa a cabeça assim dessa semana. Mas eu li a Bíblia. Eu estudei a lição. Eu li a meditação, mas quantos contatos missionários? Nenhum. Quanto estudo bíblico? Nenhum. Quantos folhetos? Nenhum. Mas eu fui no monte da oração, só não desci de lá. Então, é essa questão que a gente tem que começar a examinar-nos a nós mesmos, aparecendo uma oportunidade. Tem uma palavra que eu gostaria que você lembrasse. Nós devemos ter uma vida de ação missionária com intenção. A gente tem que fazer não por acidente. Eu vou deixar um bolo de folhetos no porta-luvas, aí quando eu passar num guichê, como é que é o nome, gente? Quando você passa com carro, fugiu o nome. Mas quando você passa num pedágio, você fala, estou com folheto aqui. Ou então, de repente, não. Eu vi alguém dizer um dia que a gente deveria acordar e pensar assim: quantas pessoas eu vou falar de Jesus hoje? Vou botar uma meta aqui, vou falar com 5 pessoas. E você já sai com essa ideia na cabeça. E a primeira oportunidade na padaria, o cara deu uma brecha. Eu venho aqui na igreja, a gente está em reforma, depois a gente vai ter mais notícias sobre isso. E os meninos aqui sabem que eu sou pastor. Eu acho até engraçado que tem um menino aqui que ele é servente de pedreiro, né? É mais comumente conhecido como peão de obra. E ele vira para mim: o seu pastor. Ele me chama seu pastor. E ontem eu vim aqui dar uma olhada na obra que eu fico acompanhando. E quando eu estava quase saindo, ele falou assim: seu pastor, o senhor pode orar por mim? Falei: claro, quanto você vai me pagar? Brinquei com ele assim. Falei: não, estou de brincadeira aqui, mas o que você precisa? Eu estou todo tribulado, pastor. Eu tenho 3 mulheres, cada uma eu tenho um filho e um rolo danado. Eu falei: tá bom, meu filho, eu vou orar por você. Mas fala para mim o que está acontecendo. Não, pastor, sabe o que é? A minha mulher está no meu pé porque eu tomo uma cervejinha aí. Eu falei: rapaz, você falou com a pessoa errada, porque eu odeio cachaça, odeio bebida alcoólica. Aí, irmãos, eu disparei ali, falei quase 40 minutos para ele, só ficou com a cabeça baixa assim, falou nada. Aí no final orei, né? Mas eu deixei bem claro para ele que ele tinha que fazer a parte dele. E sabe, irmãos, essas oportunidades aparecem a toda hora, para você e para mim. Foi uma brecha que Deus me deu. E eu tive que falar para ele: Deus, ontem eu saí, meu carro estava com um para-choque arrebentado, estava todo espiringuelado lá. Eu falei: tem que arrumar isso. Fui aqui no irmão Paulo, que me socorreu. Mas antes de ir embora, eu falei: irmão Paulo, vamos orar? Orei com ele. E não só porque eu sou pastor, irmão, mas a gente tem que criar essa intencionalidade. Eu coloquei na minha cabeça: toda brecha que eu tiver, eu vou orar com as pessoas. Às vezes eu estou ligando para alguém, aí vou terminar a ligação, falei: peraí, vamos orar. E a gente ora pelo telefone mesmo. E eu acho engraçado que no WhatsApp a gente tem uma mania assim, de botar uma mãozinha, né? Uma mãozinha sinalizando que está orando. Falei: esse negócio é meio fajuto, né? Às vezes a gente põe a mão ali e não está orando coisa nenhuma. Então, eu particularmente faço um exercício de quando orar logo seguido, nem que seja por texto. Eu escrevo lá a oração: querido Pai, nessa hora eu estou orando pelo teu filho que está com problema. Ou então eu gravo a oração. Ontem eu fiz contato com a irmã Elide, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu respondi a ela e já fiz uma oração por ela pelo WhatsApp mesmo, mandei.
a gente tem que ter esses atos, essa intencionalidade. Cada membro da igreja, para poder crescer espiritualmente, deve a responsabilidade da obra que o Senhor colocou sobre eles. E qual é? A de conduzir pessoas à verdade. Uma pessoa não é convertida antes de nascer em seu coração o desejo de tornar conhecido a outros a outros que encontrou em Jesus um precioso amigo. Isso aqui eu acho fantástico, irmãos. Porque esse desejo é de contar para os outros o que Jesus fez na minha vida. A gente tem testemunhos maravilhosos escritos na Bíblia, em livros, de pessoas que foram tocadas, de experiências como de José, como de Moisés, de outros personagens fantásticos da Bíblia. Mas aqui a ideia é, você tem que contar para o seu parente que não é cristão, para o seu patrão que não é cristão, o que Jesus tem feito na sua vida. Como que Jesus é seu amigo. Por que é tão diferente ser um cristão pessoalmente? Os homens podem ser membros da igreja e aparentemente trabalhar com zelo, desempenhando uma série de deveres, ano após ano, e mesmo assim não ser convertido. Olha que chamada de atenção, né? Trabalha, corre pela igreja, mas ainda não ser convertido. A aceitação de novas teorias, a filiação a uma igreja não trazem nova vida a ninguém. Ainda que a igreja esteja estabelecida sobre um firme alicerce, a ligação com uma igreja não toma o lugar da conversão. A filiação ao credo de uma igreja não tem o menor valor a ninguém se o coração não for realmente transformado. A questão é séria e seu significado deve ser plenamente compreendido. Não é ter um nome no hall de membros de uma igreja que convertido. Muitos atos passam por boas obras. Mesmo o ato de beneficência, se analisados rigorosamente, terão de ser considerados como induzidos por motivos errados. Muitos há que recebem aplausos por virtudes que não possuem. O esquadrinhador dos corações inspeciona os motivos e muitas vezes os próprios atos que são vivamente aplaudidos pelos homens são por Deus registrados como provindo de motivos egoístas e vil hipocrisia. Temos que dar de nossos meios para sustentar os obreiros no campo e nos alegrarmos pelos feixes colhidos. Embora isto seja certo, há uma obra ainda intocada. Essa obra deve ser feita. Deus pede, não a nossa oferta, devolva o santo dízimo, mas também, aí vem uma coisa interessante, mas Ele também pede que a nossa fisionomia seja alegre, que as nossas palavras sejam de esperança. Ele espera que a gente dê um aperto de mão. Ele espera que a gente alivie alguns dos aflitos de Deus. E aí está, irmãos, alguns de nós achamos que o fato de eu sustentar a igreja, de eu dar a minha oferta, a obra está completa, uma obra intocada. Qual é a obra intocada? É a obra pessoal. Porque irmãos, imagine, você vai pagar para alguém, devolver o seu dízimo, dar uma oferta para alguém, dar um abraço em alguém no seu lugar, é uma coisa que você tem que fazer. E aí vem essa questão de dar ouvidos, dar tempo, se preocupar realmente com as pessoas. Vocês são a luz do mundo, Mateus 5,14. Deus requer de cada cristão, individualmente, que ele seja uma luz. Às vezes, irmãos, a gente fica escondido atrás da instituição. Veja se isso não já aconteceu contigo. A minha igreja tem um hospital. A minha igreja tem escolas maravilhosas. A minha igreja tem uma fábrica de alimento. A minha igreja tem uma casa publicadora. Então, nesse momento, você sustenta essas instituições e aí você acha que não precisa fazer nada, porque a partir do momento que a gente manda um missionário, que a gente tem uma casa publicadora que os livros vão para todo lugar, que a gente tem a TV Novo Tempo, que tem obreiros,
Então, eu financeiramente mantenho essas instituições e eles estão fazendo a obra no meu lugar. Não é assim, irmãos. Isso faz parte da obra. O dinheiro vai aonde você não pode ir. Se você não pode ir na Mongólia, um missionário vai lá através das ofertas que a gente está pregando contra uma piada. Tem gente que fala, aqui não é lugar de fazer piada não, pastor. Se Jesus não tivesse senso de humor, leia a Bíblia. Quando ele fala assim, que tem gente que tem uma trave no olho, parece uma coisa meio... que ele falou num tom de brincadeira, né? Tira primeiro a trave do teu olho. Como uma trave? Imagina uma trave no olho. Jesus tinha senso de humor, irmãos. Ele não era carrancudo. Eu não estou falando para você aqui tratar as coisas sagradas de uma maneira leviana. Não é isto. Mas a alegria de ser um cristão, a alegria de ter esperança, ter um sorriso no rosto, com a sua esposa, com seu filho. Eu já percebi que tem gente, irmãos, tem um ditado popular que diz que quem canta seus males espanta. Mas eu já percebi, eu gosto de cantar, cantei em coral, faço solos, essa coisa toda. Mas, irmãos, às vezes no cântico congregacional da igreja, quando a gente está com a igreja presencial, eu já percebi gente que não canta de jeito nenhum. Tem gente que não canta nem no chuveiro. E a gente sabe que quando você canta, você está demonstrando a alegria de viver. E aí eu quero que você pense nisso daí. Essa frase que me impacta, né? Você será uma carta viva ao mundo. E a gente não fala só com a boca, a gente fala com a expressão do rosto, a gente fala com os nossos atos. E as pessoas deveriam ver em todo cristão uma pessoa esbanjando alegria. Mesmo em meio à provação, o apóstolo Paulo estava contente. E aí eu fico pensando de você também viver essa alegria. O mestre indicou a todos a sua obra, há visitas a fazer, orações a elevar ao céu, compaixão a ser transmitida e a piedade. O coração e as mãos de toda a igreja deve ser usada para que a obra seja concluída. O coração e as mãos. Alguns estão enfermos e a esperança os abandonou. Devolvam-lhes a alegria. Há pessoas que perderam a coragem, falem com elas, orem por elas. Há os que necessitam de pão da vida, leia para eles a palavra de Deus. Há uma enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode aliviar e nenhum remédio curar. Orem por esses e conduzam a Jesus. É o trabalho que Jesus falou que ele veio fazer, né? Libertar os cativos. Consolar o coração dos aflitos. Irmãos, você bem sabe que às vezes uma palavra dita no momento certo vale mais do que qualquer dinheiro. Uma palavra dita de modo apropriado e no devido tempo pode salvar pobres, errantes, duvidosos e abatidos seres humanos. Olha que coisa, irmãos. Quanto custa uma palavra? Irmãos, a palavra é muito poderosa. Me veio à mente agora um estudo que eu fiz. Eu gosto mesmo, irmão, de fazer curso como deixar de fumar. Fiz muitos no meu ministério. Fazer aquela campanha, convidar os fumantes. É difícil convencer o fumante. Mas eu já fiz alguns cursos como deixar de fumar. Já estou com saudade disso. Mas eu lembro que um estudo, eu estudei bastante sobre isso. Tem um manual do INCA, Instituto do Câncer, que era a minha cartilha para falar sobre fumantes. E ali fala... Não sei se tem um fenômeno que é muito interessante, porque nesse meio eles estavam falando aos médicos do poder que o médico tem de ajudar uma pessoa para parar de fumar. E tem um estudo científico que mostra que simplesmente pelo fato de um profissional da saúde, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, qualquer profissional da saúde, que vira para um fumante e diz, só fala para ele assim, você precisa parar de fumar, se for um médico, se for alguém da área da saúde, eles mediram o tanto de pessoas que param de fumar só porque o médico falou. E isso é verdade, irmãos. Porque existe um fenômeno chamado... Já viu pessoa que tem pressão alta e ela aumenta a pressão só de entrar no hospital, só de ver uma pessoa, é chamada síndrome do jaleco branco. São pessoas que ficam ansiosas só de ir para o hospital. A pressão sobe. E esse impacto psicológico...
ele também está ligado a essa questão do poder, que a gente, às vezes, um ancião fala, o pastor fala a mesma coisa que o ancião falou, mas porque foi o pastor, aí o irmão acredita. Quando eu faço curso Como Deixar de Fumar, muitas vezes eu falo para o fumante muitas coisas, mas eu trago o médico e falo aqui, ó, esse é o doutor fulano, cardiologista. Ele vai falar a mesma coisa que eu, mas nele vocês vão acreditar, porque ele é médico. E às vezes, irmãos, esse poder da palavra também é do cristão que leva ao outro esse conhecimento que ele obteve através da leitura da Bíblia. Vamos mais um pouquinho. A palavra dita, de modo apropriado, no devido tempo, pode salvar pobre, errante, duvidoso e abatido. Não basta dizer eu creio, mas é necessário também praticar a verdade. É pela conformidade com a vontade divina em nossas palavras, atos e caráter que provamos nossa comunhão. A razão por que muitos professos seguidores de Cristo não possuem uma experiência viva e radiante é que nada fazem para obtê-la. Se eles se envolvessem na obra de Deus, que Deus designou, sua fé aumentaria e progrediria na santificação. Sua fé aumentaria. Muitas pessoas perguntam, pastor, a minha fé está muito fraca, o que eu tenho que fazer? Está aí a resposta, se envolver. E, sabe, irmãos, envolvimento é muito mais do que mera participação ou mera... mais do que dizer simplesmente eu sou um cristão. Mais do que professar. Tem essa expressão, né? Professos cristãos. Pessoa que se diz cristão. Mas o envolvimento é tudo. Parece, eu já contei isso aqui uma vez para você, mas eu vou repetir. Parece a história do bife a cavalo. Bife a cavalo é um pão, aí tem um bife e tem um ovo. Aí a pessoa ilustrou dizendo assim, no bife a cavalo, a galinha, ela deu o ovo. Ela estava ali preocupada com esse bife a cavalo. Mas quem realmente doou tudo que tinha foi a vaquinha, porque deu o bife. Ela morreu para se envolver. E às vezes, irmãos, a gente quer ficar só de longe, mas não quer se envolver de corpo e alma na pregação. E isso aumenta a nossa santificação. Deus se desagrada com a conduta indolente daqueles que têm a luz da verdade. O tempo vale ouro. E eu termino aqui, irmãos. Entretanto, Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ele está totalmente encolerizado, com raiva, porque sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. O tempo é valioso, irmãos. Como a gente tem usado o nosso tempo. Nesta manhã, eu clamo de novo ao Senhor e apelo à minha igreja que está assistindo agora pela internet. Você que está aí na sua casa, talvez confortavelmente debaixo de uma coberta, está frio hoje, sentado no sofá, da onde você está e como você está. Mas você está prestando atenção, está aqui ouvindo este sermão, querendo ser mais semelhante a Jesus. Eu apelo a você, meu irmão, se envolva nas coisas de Deus. Tenha intencionalidade na pregação do Evangelho. Vá ao monte da oração, sim. Ore, comungue, leia a Bíblia, estude a lição, leia a sua meditação, faça o seu ano bíblico, isso é necessário, isso é primordial. Mas desça do monte. Aqui na planície existem pessoas sofrendo, que precisam de um telefonema teu hoje, uma mensagem boa de WhatsApp, uma ligação dizendo, irmão, eu só liguei para orar contigo porque eu sei que você está doente. Uma palavra dita ao seu tempo. Se envolva na pregação do Evangelho. Não seja um mero professo cristão, mas um cristão de verdade. O Senhor tem paciência conosco, não tem, irmãos? O Senhor tem sido misericordioso. E hoje, novamente, através do poder do Espírito Santo, do estudo da palavra, Ele quer transformar você numa luz. Vós sois a luz do mundo. Que o Senhor te abençoe, que te dê essa capacidade, a mim e a você,